Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite, sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro de terça-feira, né? E vamos dar continuidade a esse nosso estudo, né, do Evangelho de Mateus, segundo a interpretação do benfeitor Emmanuel, né? Hoje é nosso encontro 52, tá? Sem considerar as lives, é claro. Então é nosso estudo 52, as lives, para quem está chegando hoje e não sabe como é que funciona esse estudo, nós fazemos 3 aulas gravadas, tá certo? Então, essa é a primeira da sequência de 3 que inicia essa semana. Ao final das 3 aulas, nós temos uma live que a gente resume, a gente debate, né, o que nós aprendemos, o que nós discutimos nessas 3 aulas gravadas. Aí vocês deixam os seus comentários em cada aula, dão as suas sugestões, faz as suas observações, e a gente traz tudo isso para o dia da aula e a gente discute e aprofunda o conhecimento. Tá certo? Então, já de imediato, queria agradecer. Fiquei muito feliz que no último encontro, na última live, tinham vários comentários, pessoas novas, que geralmente temos sempre aqueles participantes fiéis, né, que sempre deixam os seus comentários, mas nesse último estudo tiveram novos participantes e eu fiquei muito feliz com isso, porque só engrandeceu, né, o nosso encontro e trouxe novas reflexões que muitas vezes a gente e todos vocês não teriam sozinho, né? Então, contribuam lá, deixem seus comentários, deixem as suas sugestões, as suas críticas, né? Suas observações, que nós sempre olhamos com muito carinho e tentamos ajustar com uma forma que fique bom para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, eu coloco no primeiro plano aqui a figura amiga, né, do nosso Mestre Jesus, e ele fica aí, de braços abertos para todos nós, e é nesse momento que nós paramos tudo. Nesse momento que nós chegamos nesse ambiente, né, nessa sala de estudo virtual, e esquecemos tudo que nos perturba, tudo aquilo que nos deixa ansioso, os nossos afazeres. Nesse momento, somos nós, somente nós. E eu pediria que vocês silenciassem agora os seus pensamentos, olhando a figura amiga do Mestre Jesus de braços abertos e agradecendo. Eu sempre inicio esse estudo agradecendo pela oportunidade que me é dada, a oportunidade que é dada a vocês de estarmos aqui hoje. Que possamos agradecer, Pai, pela essa oportunidade de aprofundar esse conhecimento com pessoas interessadas em evoluir espiritualmente, que nós possamos juntos, de mãos dadas, refletir sobre cada palavra sua, agregando isso em nossas vidas e nas vidas daqueles que caminham conosco, e que possamos, acima de tudo, reformular aquilo que ainda está equivocado em nossas vidas, colocando em prática sempre os seus ensinamentos. Abençoa a todos nós, abençoa nossos familiares, abençoa a humanidade como um todo e fique conosco hoje sempre. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos dar início, né, depois dessa prece de agradecimento, vamos dar início ao nosso estudo. E a gente começa falando sobre quais seriam, né, na verdade, os versículos de hoje, né? Então, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós iniciamos falando sobre... Só um pouquinho, me perdi aqui. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos estudar, como eu disse, é o encontro 52, né? E nós vamos estudar... entramos hoje, na verdade, no capítulo 20, né? Encerramos o capítulo 19 com a live da semana passada e iniciamos hoje o capítulo 20. Iniciamos o capítulo 20 com esses 2 versículos aqui. Capítulo 20, versículo 4 e capítulo 20, versículo 16. O 4 diz o seguinte: E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Reflitam sobre esse mandamento, né? Que tem muita relação com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, né? Com tudo aquilo que a gente trabalha. E o segundo, o versículo 20, 16, diz o seguinte: Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse é bem conhecido, né, de todos nós, utilizamos isso corriqueiramente, muitas vezes até no nosso dia a dia nós falamos isso, até em tom de brincadeira, muitas vezes, né? E hoje nós vamos entender
Qual era a essência dessa frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, tá bom? E o Emmanuel trouxe, a gente extrai do livro 2 textos interessantes sobre esses temas, tá? O primeiro, em relação ao ide vós também para a vinha e o que for justo vos darei, fala do seguinte: a vinha, né? O nome é a vinha. E o que significa isso, Anelson? Vamos lá. Ele diz o seguinte: ninguém, vou botar em primeiro plano para ajudar vocês aqui, ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas rogando ao léu na imensidade universal. O que ele está querendo dizer com isso? Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas rogando ao léu na imensidade universal, ou seja, deixando as coisas correrem soltas, né? Deixando as coisas caminharem conforme o seu bel prazer. E ele continua: o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. As leis que presidem os destinos da casa celeste, quando ele fala as leis que presidem aos destinos da casa terrestre, se expressam com absoluta harmonia, ele está falando das leis de Deus, né? As leis que regem o nosso planeta, as leis imutáveis. E claro que as leis dos homens nos auxiliam nesse processo de ordem, mas as leis dos homens, feitas por homens, elas são falhas e são mutáveis, elas corriqueiramente elas são reformadas, são ampliadas, né? São reduzidas, são excluídas. Então, ele fala aqui das leis imutáveis que governam a nossa casa terrestre, né? Que preside nossos destinos, né? Essa verificação absoluta, essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Nós somos a grande obra de Deus, né? É aqui que ele deposita todas as suas esperanças de amor. Ele trabalha dia a dia. Em cada momento no nosso dia, nós podemos ver o trabalho de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. É a vinha dele. Ele é a grande obra dele. Nós somos a grande obra dele. E ele trabalha incansavelmente, né, em busca dessa evolução de todos nós, né? Desse amor, nesse alcance de amor por todos nós. E ele continua: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. A formosa parábola dos servidores, que é aquela que nós vimos primeiro, envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Desculpa. Por enquanto, os homens guardam ilusão de que o orbe, o planeta, pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. E aí ele faz uma advertência, né? Que nós costumamos diferenciar, fazendo de nossa humanidade uma humanidade não homogênea, né? Hegemônia, cheia de diferenças. Nós implementamos essas diferenças, sejam elas raciais, sejam elas políticas, e hoje nós estamos vivendo momentos políticos de muita segregação, não é? Ou você é isso, ou você é aquilo, e isso acaba afastando, de alguma forma, as pessoas, né, pelas suas ideologias. E aí ele continua aqui: mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra,
trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, nós vamos perceber com o tempo que muitas vezes essas brigas, essas diferenças impostas por nós e por nós mesmos, né? Pelos nossos preconceitos, pelos nossos sentimentos que podem ser mudados, devem ser mudados, eles não têm uma razão de ser. Causam infelicidade, causam angústia, causam atrito. Tem pessoas que perdem a sua energia buscando provar que estão sempre com a razão. Ou então tentando impor as suas vontades, sem compartilhar, né, com os demais, muitas vezes, ideias que podem agregar os seus próprios interesses, não é? Sem compartilhar ou ouvir aqueles que podem contribuir com o seu próprio projeto, seja ele qual for. Então, vejam, como nós, muitas vezes, ignorantes que somos, em determinadas situações, impomos isso de forma radical, criando atrito, criando desavença, criando... isso tudo é tudo falta de energia. Então, com o tempo, né, a gente vai perceber, devemos perceber, né, que nós precisamos elevar os nossos pensamentos e como tem uma frase que todos nós conhecemos, né, é melhor ser feliz do que ter razão, não é? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso. E continua: onde quer que estejas, diz Emmanuel, recorda que te encontras na vinha do Cristo, no trabalho para o Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Ele pergunta. Trabalha para o bem geral. Olha só, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Nós temos que, acho que todos vocês já, com certeza, já refletiram sobre isso. Em determinados momentos de nossas vidas, nós nos vemos numa situação de desgaste, seja com pessoas, seja no trabalho, seja na convivência que nós temos no dia a dia, na família, muitas vezes, e a gente luta, muitas vezes, para sair dessas situações, quando, na verdade, a vinha, o trabalho, está ali. Em você vencer aquelas dificuldades, porque cada irmão difícil que nós encontramos pela vida, que nos cercam, que caminham conosco, eles são instrumentos para a nossa evolução. Nos ajudam a fomentar a nossa paciência, a fortalecer a nossa fé, a lutar por nossas mudanças, porque muitas vezes estamos em situações que nós podemos mudar, não é porque nós estamos em um determinado local que nós temos que morrer nesse determinado local, se isso nos causa felicidade, não, mas nós temos que dar o nosso melhor naquele local, sendo sempre o melhor, aprendendo com aquilo, ajudando as pessoas também a aprenderem, deixando o seu melhor, em vez de ficar só reclamando, porque isso, eu digo por experiência própria, já aconteceu várias vezes, e por vezes acontece ainda, então essas reflexões são muito importantes para nós. Então, que a gente possa perceber que nós, aqui onde nós estamos, o ambiente que nós estamos, é exatamente como ele disse aqui ao final, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque, aí pergunta primeiro, né, vives sitiados pela dificuldade, pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu cada cooperador um material conveniente e justo, ou seja, nós estamos no lugar necessário, apropriado e justo para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Tá certo, meus amigos? Então, replicando o que foi dito naquele primeiro texto, né, que é o versículo 20, capítulo 20, versículo 4, e disse a esses, ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Ou seja, vamos trabalhar com fé, acreditando que o que precisaremos para o nosso caminho, para a nossa evolução, sempre acontecerá. Tá certo? Vamos prosseguir, vamos agora para o versículo 20, capítulo 20, versículo 16. E ele continua assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. E aí, Emmanuel vem para o nosso lado, né? Ele trouxe um texto denominado O Espírita. O Espírita, tá? E aí nós vamos ter que refletir
no que nós nos adequamos em sendo espíritas, se somos realmente espíritas, e o que nós nos adequamos e o que nós podemos fazer, né, em relação a esse texto, tá? Então vamos lá, continuando. Primeiro, o espírita. Eu esqueci de falar, tá? Desculpa, embora esteja lá, o texto anterior é do Pão Nosso, Federação Espírita Editora, capítulo 29, ok? Então vamos lá. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O espírita. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Todos nós conseguimos identificar fácil, né? Quem são estudiosos ou crentes da doutrina espírita, né? Rende constantemente preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. E aí? Estamos nos encaixando nesses conceitos? Porque o verdadeiro espírito, estamos falando daqueles que têm afeição ao espiritismo. Nós estamos falando daqueles que são espíritas, que praticam os seus preceitos, que se esforçam por tornar pessoas melhores, que auxiliam os outros. Aí ele diz, é fácil, realmente é muito fácil ser realmente conhecido através das características essenciais. Então, o espírito, quais são as características essenciais? Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Então, nós vimos aqui algumas diferenças do espiritismo, né? E algumas características do bom espírita. Primeiro, que respeita esse corpo, esse instrumento, esse veículo necessário para essa nossa etapa aqui na Terra, essa curta etapa, né? Sempre se pauta, nós espíritas que buscamos realmente evoluir, sempre nos pautamos, ou devemos nos pautar num trabalho construtivo, onde quer que nós estejamos, né? Em qualquer posição que nós possamos estar, nós sempre podemos ser úteis a quem quer que seja, para nós mesmos e para quem quer que esteja ao nosso redor. Nós conseguimos ver oportunidades de amar e de fazer o bem sempre, não é? Saindo daquela mesmice que só se faz o bem doando algo material. Nós conseguimos compreender através do Evangelho que nós somos instrumentos de amor e somos sempre solícitos e podemos sempre estar solícitos a isso. Abstém-se da formalidade profissional. O espírita, não estamos falando de doutrinas espiritualistas, tá? O espírita, existe muita confusão, né? Ainda, principalmente daqueles que são iniciantes da doutrina espírita, confundem o espiritismo com outras doutrinas espiritualistas, que muitas vezes fazem uso do profissionalismo nessas suas culturas. Então, o espiritismo, o espírita, codificado por Allan Kardec, ele não utiliza, né, do profissionalismo religioso. Não existe em nenhum dos centros espíritas pessoas que se coloquem na posição do líder religioso. Não existe isso. Existe, claro, palestrantes, instrutores, facilitadores, estudantes que são como todos nós, tá bom? Continuando. Sabe-se um espírito em evolução, ou seja, um verdadeiro espírito sabe-se um espírito em evolução, e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. O verdadeiro espírita, que compreende a doutrina espírita, entende que estamos todos no processo, né, no caminho de evolução. E, portanto, busca compreender o nível que cada um está. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante o resultado das próprias obras. Ou seja, nós estamos exatamente no lugar que nós estamos passando, exatamente por aquilo que precisamos passar. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Ou seja,
O espírita, ele não é imediatista. O espírita, ele não busca a perfeição de agora. Ele sabe que é um longo processo, mas ele sabe também que a cada passo dado é um passo à frente e que nos coloca mais perto, né, dessa perfeição. Então, tudo melhora. Cada vez que você melhora, tudo melhora. Você sente as coisas melhores, você absorve as coisas melhores. Apesar de existir dificuldades, essas dificuldades são absorvidas e passadas de forma melhor. E ele continua, estima um dever irrepreensivelmente cumprindo, seja no lar, ou na profissão, ou na vida particular, ou na atividade pública, o alicerce da preparação da própria fé. Ou seja, espírita é espírita, dentro ou fora dos centros espíritas, né? E entendem essa, como a gente estudou há pouco, essa vinha aqui terrestre como uma vinha única, dentro ou fora do espírito. Nós somos espíritas a todo momento, então devemos cumprir o nosso dever cristão, de filhos de Deus, mas também como de homens encarnados que somos perante uma sociedade, perante os compromissos que nós assumimos. Então, o espírita sabe muito bem disso e busca cumprir, né, com as suas obrigações, entende muito bem a sua responsabilidade perante os outros. O espírita exalta o bem, procurando a vitória do bem, com o esquecimento de todo o mal. Vejam, a gente vendo essas frases, a gente vê o quanto às vezes talvez a gente esteja longe disso, não é? Mas o fato de a gente ainda não conseguir cumprir todos os requisitos não nos faz menos espíritas, nos faz espíritas em processo. Quando a gente procura melhorar, já é o caminho. O Evangelho diz isso. Quem é o melhor espírita? É aquele que está se esforçando. O homem perfeito? Não. É aquele que está se esforçando por melhorar, né? É aquele que está buscando a sua melhoria. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Foge dos conflitos, foge de apontar os dedos, mas também não deixa de buscar a justiça, principalmente quando algo está, de alguma forma, prejudicando a coletividade. Então, perguntas que o espírita deve fazer antes de qualquer tipo de apontamento ou de crítica pessoal. Vai ser útil? É necessário falar para outras pessoas se não para aquela? A determinada pessoa está prejudicando terceiros? Você tomar uma posição ainda de forma tranquila vai impedir que mais pessoas sejam prejudicadas? Então, tudo isso nós temos que sopesar. Ou é apenas pela vontade de apontar o erro alheio? Então, reflexões, né, que nós temos que sempre fazer antes de apontar o dedo para alguém, tá certo? Continuando. Exerce tolerância fraterna. Veja, não é fácil, né, meus amigos? Exerce tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. É um pouco o que nós falamos há pouco, né? Não é necessário ferir ninguém. A gente pode, de alguma forma, trabalhar essa forma de fraterna, de corrigir, de ajudar, porque quando a gente corrige alguém de forma fraterna, a gente está ajudando no progresso dele, não é? Diferente de quando a gente só critica, ou briga, ou aponta, ou exclui. Hoje nós estamos na fase do cancelamento, né? As pessoas hoje são canceladas, cria-se um motim, chegam para uma primeira pessoa, começa a falar mal de outra, e vai criando aquele constrangimento, e as pessoas vão isolando determinada pessoa, e chega um ponto que alguém se pergunta, mas por que nós fizemos isso? Ninguém sabe explicar. Foi um indo atrás do outro e acabou fazendo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa política de cancelamento que vive hoje, tá? Fato é aquilo que a gente vê, que a gente ouve falar é fofoca, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de circunstâncias, né, que levam as pessoas a cancelarem, a isolarem as outras pessoas, tá? Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Isso é importante, porque nós também, além de escravizar, nós também, às vezes, somos escravos de um sentimento. Não somos donos e nem instrumentos e posses de ninguém. Somos espíritos livres, com nossos livre-arbítrio, lógico, que devemos respeitar, devemos cumprir com nossos compromissos assumidos, mas lembrando sempre que somos espíritos individuais.
não é? Cada um com o seu processo de evolução individual. Não tem a presunção de saber ou fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. E isso é muito importante, em especial pelo momento que estamos vivendo agora, não é? Nós temos, com certeza, nossas convicções, nós temos aquilo que nós achamos que é melhor para nós, para a nossa família, para o nosso país, mas nós temos que deixar as paixões de lado. O Espiritismo nos ensina a usar a razão, e a razão ela deve sempre ser sopesada nesses momentos, evitando conflito, evitando polêmica, desgastes em redes sociais, desgaste entre amigos, brigas desnecessárias que não levam a lugar nenhum, que só o orgulho vence, né? Então nós temos que buscar o que é melhor, o que a nossa consciência diz, sem querer impor nada a ninguém, tá certo? E aqui, sem fazer nenhum tipo de referência a qualquer tipo de político ou de candidato, não, é consciência de cada um. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem e os evita os excessos. Aqui ele fala, né, o que nós já sabemos, que embora devemos sempre ter cuidado com o bem material, nós devemos usar, sim, as posses do mundo em favor da prosperidade, sim, nossa, daqueles que estão conosco, daqueles que nós podemos ajudar, né, no bem que nós podemos fazer, e, claro, evitando o excesso. O excesso está justamente no sentimento que nós damos, no valor que nós damos para essas posses, né? Quando a gente deixa elas dominar os nossos sentimentos, dominar nossos interesses pessoais, viramos escravos, né? Não só do amor, mas também da posse. Continuando. Simplifica, quando possível, a própria existência. E isso é muito difícil na vida que nós levamos hoje, né? Simplificar, minimizar, né? Isso às vezes é muito difícil de fazer na sociedade que vivemos, convivendo com pessoas diferentes, né? Às vezes simplificar demais significa isolar-se dos demais, que também não é aconselhável. Nós temos que aprender a conviver com essa simplicidade e desenvolvendo-se nós, e isso realmente exige um esforço, uma sabedoria muito grande. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Vejam como se tornar um espírita completo, né? Então, esse processo de perfeição, nós já estamos caminhando, mas ainda estamos no processo, né? E aí ele finaliza dizendo o seguinte: definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E é exatamente isso, né, que o Espiritismo veio fazer. Veio botar na prática aquilo que foi muito conceitual, né, durante muitos séculos de conceitos. O Espiritismo veio, o Consolador Prometido veio botar isso na prática, nos ensinar a colocar isso na nossa vinha, no nosso dia a dia. É um verdadeiro manual da felicidade. Então, que nós possamos, compreendendo essa necessidade, lutar, e não nos sentirmos maus porque ainda não alcançamos essa perfeição, esses requisitos todos, mas sabemos dessa necessidade de lutarmos a cada dia para ir vencendo uma a uma e nos tornando cada dia melhores, né? Meus amigos, né, é um prazer estar com vocês. Com isso a gente encerra o nosso encontro de hoje. É sempre um prazer estar com vocês, né? Então, encerramos como de costume com o nosso mestre aqui, de braços abertos para todos nós, agradecendo mais uma vez, né, o estudo maravilhoso, as reflexões necessárias que todos nós fizemos, que nós possamos, Pai amado, continuar buscando nos tornar a cada dia verdadeiros espíritas, pessoas melhores, caminhando no nosso objetivo principal, que é nos tornarmos perfeitos. Sabemos das grandes dificuldades, mas acolhemos-as com
carinho, com amor, sabendo que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Estamos onde precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar. Que possamos ter forças e sabedoria para caminhar juntos e levar todos aqueles que podem junto conosco. Abençoa cada um de nós e fique conosco de sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Então, até o nosso próximo encontro, na terça-feira que vem. E, mais uma vez, deixe seus comentários, curta o vídeo, que isso ajuda o nosso canal a ser promovido. Deixe os seus comentários lá para nos ajudar naquela aula da live que vai ter depois das outras duas que faltam. E vamos juntos aí caminhando, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro.